Boa noite, meu irmão. Graça e paz. Estamos aqui mais uma terça-feira à noite nesse nosso discipulado ainda no formato online, amém? Hoje é o nosso último encontro para falar acerca do assunto realidade da nova criação. Eu tenho sido edificada demais nesse tempo. Eu creio que a palavra também está chegando na sua vida, também está fortalecendo algumas convicções que você tinha no seu coração. Bases estão sendo estabelecidas, amém? E nós estamos crescendo, amém? Porque nós somos uma igreja que cresce, nós somos filhos de Deus e nós temos aprendido que o Senhor nos chamou para crescimento na palavra dele, no conhecimento de todas as coisas. E nós temos nos expondo essa palavra e o Senhor tem encontrado espaço no nosso coração. Tem sido uma bênção. Antes de voltar acerca do assunto que nós estávamos falando na semana passada, eu já queria orar com você para a gente iniciar esse nosso momento de estudo, amém? Creio que você já está aí na sua casa, conectado, com seu coração conectado. E nós vamos orar, queridos, para colocar diante do Senhor tudo aquilo que nós vamos fazer. Porque tudo que nós fazemos é com o entendimento que é para Ele e é por Ele. Amém? Pai, muito obrigada, Senhor, por essa noite, mais uma noite que estamos aqui nos colocando diante da Tua palavra, nos colocando diante do ensino da Tua palavra. Espírito Santo, que você tenha espaço nos nossos corações, Pai, que essa semente ela possa ser plantada e cremos que ela vai frutificar em nome de Jesus. Que os nossos olhos e ouvidos espirituais possam estar abertos para a gente receber, Senhor, de Ti, do trono, a Tua verdade para a nossa vida nesse tempo, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Glória a Deus. A gente está vendo aqui, né, alguns pontos sobre o assunto realidade da nova criação. E na primeira semana a gente começou vendo a importância de nascer de novo, para a gente poder desfrutar do reino de Deus, amém? Vimos que quando a gente nasce de novo, a gente passa a ser uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, não existe condenação sobre a nossa vida, o pecado não tem mais autoridade sobre a nossa vida. E nós vimos também que nós fomos feitos o quê? Filhos de Deus. Existe uma autoridade sobre nós, conquistada por Cristo Jesus, para nós sermos feitos filhos de Deus, amém? E na semana seguinte a gente caminhou um pouquinho mais e nós vimos um pouco acerca da criação, da primeira criação. Vimos que tudo foi criado por Deus através da palavra de Deus, o haja de Deus, Deus colocando a palavra em meio ao caos, amém? E todas as coisas foram feitas conforme o Senhor ia ordenando. A palavra de Deus tem poder, amém, queridos? Vimos que nós fomos feitos à imagem e semelhança desse Deus tão poderoso, que existem características de Deus que estão depositadas em nós e que nós somos um ser espiritual. Nós somos um espírito e temos uma alma e habitamos em um corpo, né? E que esse espírito, quando ele está bem nutrido da palavra, o que acontece? A nossa alma, ela é inspirada pelo Espírito e o nosso corpo, ele produz ações que reflitam essa verdade, né? Então, tudo caminha perfeitamente. Agora, já na semana passada, nós vimos que Deus, ele nos fez num plano de educação, para nos ensinar, um plano de crescimento, mas que lá no início Adão e Eva eles queimaram etapas, não é? A gente viu que sempre que a gente queima a etapa, isso causa um dano. E o homem, então, quando ele pecou, ele passou a ser participante do que era mal. E por ser participante daquilo que era mal, ele não podia mais estar no jardim que estava no Éden, aquele jardim de prazeres, onde ele não tinha falta de nada, onde ele era suprido em todas as coisas, porque ele desconsiderou a palavra de Deus e ele quis considerar aquilo que ele achava, aquilo que ele queria. A soberba, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne. Lembra que a gente viu sobre isso tudo? E agora o homem estava participante do mal. Não tinha mais como ele estar naquele lugar em comunhão com Deus, porque Deus não tem comunhão com nada que é mal, porque Deus é bom. Tudo que flui de Deus é bom, é bondade. Amém? Então o homem não tinha mais como estar em conexão com Deus. Então ele saiu daquele ambiente onde se deu a queda do homem. E por ele não ter mais contato com aquele lugar, ele foi desconectado.
Quando o espírito do homem foi desconectado, a gente viu que ele morreu espiritualmente e, por consequência dessa morte espiritual, ele também morreu fisicamente, passou a morrer fisicamente, né? O corpo entrou, como se dizer, em um processo de decomposição, né? Porque nunca foi da vontade de Deus que o homem morresse. Mas por conta da morte espiritual, o corpo ele passou a não se nutrir mais. Então ele passou a entrar num processo de morte. Então nós vimos aqui, recapitulando, o que causa a morte espiritual? O pecado. Quando a gente tem acesso ao pecado, a gente morre espiritualmente, porque nós estamos o quê? Desconectados de Deus, amém? Aí eu anotei aqui para a gente ver as consequências dessa morte espiritual. Condenação, anota aí para você. Maldição, nós estávamos nessa condição, amém? Satanás, ele passou a tornar-se o dono dessa terra que Deus criou. Lembra que Deus criou e entregou na mão do homem para que o homem fosse o quê? O administrador, tivesse o domínio sobre todas as coisas, debaixo da cobertura de Deus. Quando o homem se virou para a palavra de Deus e se voltou para o pecado, esse domínio, essa autoridade que estava na mão do homem, ele passou para Satanás, ele perdeu para Satanás. Satanás passou a ser o Senhor, e a gente vai ler um pouquinho acerca disso. E a perda do acesso da árvore da vida. Quando o homem estava naquele jardim lá, ele se desconectou, ele perdeu o acesso à árvore da vida. Lembra que a gente viu que a árvore da vida, ela nutria o quê? O espírito do homem. Então, quando o homem ele saiu daquele ambiente, ele não conseguia mais nutrir o espírito dele. Ele já estava morto espiritualmente. E a gente vai ler um pouquinho mais sobre isso. Eu queria que você acompanhasse comigo, que a gente abrisse lá no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. O que aconteceu, então, a partir daquele momento com a humanidade? O homem já desconectado, sem ter acesso à árvore da vida, não tinha mais como nutrir o espírito dele não tinha mais como estar em comunhão com Deus, porque agora ele era participante do que era mal. E Deus não há maldade, a gente acabou de falar sobre isso. E agora, o homem saiu daquele ambiente, o que aconteceu agora com toda a humanidade? Livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então agora era algo geral, né? Toda a humanidade estava em pecado, né? Os descendentes de Adão e Eva e assim por diante. E, queridos, existe algo que a gente precisa se atentar, que o homem, ele estava ali naquela conexão de morto espiritualmente, e ele não tinha, por mais que ele quisesse, por mais que ele tentasse, por meios próprios, voltar o caminho que ele tinha feito. Ele não tinha mais como, por ele mesmo, voltar a Deus. Ele não tinha como limpar aquilo que ele tinha feito, limpar aquela sujeira, né? Aquela desconexão que ele tinha criado. Ele não estava mais conectado e ele não tinha mais como se reconectar. Ainda que Adão quisesse, por meios próprios, ele não tinha como voltar a andar em conexão com Deus. A gente vai ver isso aqui na palavra. Abre comigo lá no livro de Efésios, capítulo 2. Foi lá? Você está acompanhando comigo? Versículo 1, ele fala assim, ó. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ou seja, naquela condição ali que o homem estava, a palavra está falando o quê? Que ele vai nos dar vida, ele nos deu vida porque nós estávamos mortos. Morto não faz nada. O homem ele estava espiritualmente numa condição de morto. Ele não tinha como se mover para nada. Morto não tem atitude. Morto não tem o que fazer. Morto não tem como desejar algo, como se movimentar em favor de algo. O homem estava morto espiritualmente. Acabou.
Ele por ele não tinha o que ele fazer por ele mesmo, amém? Mas, queridos, glória a Deus pelo plano da redenção. Glória a Deus, porque o Senhor, ele nos ama. O Senhor ama a criação dele. E ele não ia deixar que a humanidade, né, continuasse nesse caminho de morte, perecendo, putreficando, vivendo daquela maneira em que estava. O Senhor, ele tinha um plano da redenção pronto, e a gente vai ver acerca desse plano desde o início, desde aqui do livro de Gênesis. Esse plano já estava montado. Mas antes disso, eu queria só tocar com você num ponto que é acerca da legalidade. A gente acabou de ver aqui no livro de Efésios o quê? Que ele vos deu vida, estando vós mortos. O homem, ele estava ali morto espiritualmente. Ele precisava de vida. Ele precisava que o Senhor derramasse sobre ele a vida de Deus. Mas como fazer isso agora, né? É importante a gente entender que existem, né, princípios. As coisas com Deus, queridas, não são... Queridos irmãos, não são feitas de qualquer forma, de qualquer maneira, né? Se a gente observar na palavra de Deus, existem princípios. Deus é um Deus de organização, Deus, ele é um Deus de planejamento, Deus é um Deus justo, né? Ele tem plano, ele trabalha de uma forma justa, né? Não tinha como Deus agir de qualquer maneira. Querido, na nossa vida as coisas não podem acontecer de qualquer maneira. Nós precisamos estar atentos aos princípios, precisamos estar atento como as coisas precisam acontecer, né? Senão às vezes a gente está falando errado, declarando errado, as coisas não acontecem, a gente desanima porque nada acontece e a gente começa a achar que não dá certo. Por que não dá certo? Porque às vezes a gente não está atentando para o princípio. A gente fica tão cego pelo resultado, tão cego para buscar alguma coisa em nosso favor, que a gente acaba desconsiderando o princípio. E tudo na palavra de Deus tem princípio, amém? O nosso Deus é um Deus de princípios, e nós, como filhos, nós estamos aprendendo. Lembra que o Senhor nos criou no plano de educação? Nós estamos crescendo e precisamos aprender a andar em princípios, e só anda em princípio quem conhece os princípios. Nós precisamos conhecer os princípios. E aqui o homem, ele estava nessa condição de morte, mas existiam alguns princípios para o Senhor poder se aproximar dele e resgatar a vida dele, como a gente viu que aconteceu. Primeiro ponto aqui, o Senhor, quando criou o homem e ele estava lá naquele jardim dentro do Éden, Deus deu o que a ele? A autoridade. A autoridade foi entregue na mão de um homem, não é? E o que aconteceu? Através da mão de um homem, essa autoridade foi perdida para Satanás. Então, o que acontece agora? Pela legalidade, para se tornar legal, para se tornar justo todo esse plano, tem que ser através da mão de um homem, que essa autoridade que foi perdida para Satanás, ela vai ser reconquistada. Por isso a necessidade, queridos, da palavra vir como Jesus. E o verbo se tornou carne. Amém? Queridos, eu fico, já estou aqui, sabe, com vontade de chorar, porque é maravilhoso demais. O plano da redenção, desde o princípio, tudo que Deus fez, por amor a mim e a você, né? A humanidade aqui já envolvida em pecado, já contaminada pelas vontades da carne, e o Senhor com um plano perfeito de paz e justiça para nos alcançar. Aleluia, Deus é maravilhoso demais. Vamos lá então, como eu falei, desde o princípio, essa estrutura, né, de redenção, ela já estava montada. Abre comigo lá no livro de Gênesis. Vamos voltar lá no princípio. Gênesis capítulo 3, aqui fica evidenciado acerca disso que a gente está falando. No versículo 15, Deus está falando assim para a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente.
este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus já está aqui dando uma sentença de morte para Satanás. Deus já está falando aqui para o diabo que ele já estava aniquilado, que ele já estava perdido. Mas eu creio que o diabo aqui, ele não deve ter dado muita ideia, né? Ele não considerou muito aqui, ele devia estar muito eufórico, porque ele tinha acabado de ter o domínio de toda a criação, né? Aquilo que ele queria toda a criação, ele queria, né, a soberba, né, ser dono de todas as coisas. Ele tinha acabado de usar por artifício de mentira e tomar isso da mão do homem. Ele não considerou, eu creio que ele não considerou aqui o que Deus estava falando. Se ele tivesse considerado, ele ficaria mais atento, ele não ia permitir, ele não ia conseguir. Mas ele não ia querer que Jesus morresse, né? Se ele soubesse o que ia acontecer. Mas Deus já falou aqui, desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, que ele já tinha um plano para acabar com as obras do diabo. Amém, querido? Glória a Deus. Lá no versículo, em João capítulo 8, 34, a gente vê que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, né? Então nós estávamos ali naquela condição agora de escravos, e o diabo estava ali cantando a vitória dele, a serpente estava contando a vitória dele, porque ele estava achando que agora ali ele estava dominando toda a humanidade. Deus estava falando para ele que vai vir um descendente que vai pisar a cabeça dele, mas ele não deve ter dado crédito. Afinal, agora ele estava dominando toda a humanidade, e a humanidade agora era servo dele, porque era servo do pecado. A humanidade agora estava em pecado. Amém? O homem, ele estava agora sendo conduzido pelo desejo da carne, guiado pelas suas emoções. Lembra que a gente falou lá no início que nós somos um ser tríplice, nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. E, queridos, os desejos, as vontades, sentir prazer, tudo isso foi o Senhor quem colocou em nós, e é maravilhoso, é uma bênção. O problema aqui foi o quê? Que por conta do pecado, o homem, ele deixou de ter, né, o espírito sendo alimentado, o espírito não era mais aquele quem dava inspiração para a alma, então a alma era inspirada pela carne, então ficou tudo confuso, tudo em desordem, tudo desequilibrado. Amém, queridos? Glória a Deus. Queria que você caminhasse comigo um pouquinho mais. A gente vai lá para o livro de Efésios. Aleluia. Glória a Deus. Efésios capítulo 2. A gente já leu aqui o versículo 1, a gente já viu aqui, ó, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Só uma atenção aqui, eu fui pesquisar isso pra gente, quando ele fala sobre filhos da desobediência, não está falando que a desobediência gerou filhos, não é isso, tá? Isso aqui eles chamam de, até notei aqui, hebraísmo, né? Os judeus, eles usavam muito expressões assim para denominar, como é que eu vou dizer? Pessoas que tinham aquela característica. Mais ou menos isso. Então, quando ele fala aqui, filhos da desobediência, eram as pessoas que viviam em desobediência. Amém? Então, não é que a desobediência tivesse gerado filhos. Não é bem isso que ele está falando. No versículo 3, ele continua. Entre os quais também todos nós andamos outrora. Outrora que é passado. A gente já viu isso. Então, no passado, todos nós estávamos em desobediência, segundo as inclinações da nossa carne, viu? O nosso espírito não era mais nutrido, a nossa carne agora é que inspirava a nossa alma. A alma é como se fosse a interface, né? Ela vai respondendo àquilo que é comunicado a ela. Então, as emoções, a forma como a gente se expressa, estava agora baseada na nossa carne, não mais no nosso espírito. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza,
filhos da ira. Mais uma vez, é o hebraísmo, não é que a ira estivesse gerando filhos, mas é porque agora éramos pertencentes da ira, ou seja, aquele juízo de Deus, para aqueles que não se arrependeram, como também os demais. Versículo 4. Mas Deus, aleluia, o plano da redenção aqui, queridos, vamos lá. Sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, Deus, não fomos nós, amém? Não foi algo que eu e você tenha feito. Nós estávamos naquela condição de mortos espiritualmente, guiados pelas inclinações da nossa carne. Então, nada que nós pudéssemos fazer poderia atrair Deus para nós. Nós estávamos na condição de inimigos de Deus. Deus olhava e não havia nada em nós que pudesse agradar a Deus. Amém, queridos? Mas aqui no versículo 5, estando nós mortos em nossos delitos, lembra? Mortos, não tínhamos o que fazer, porque morto não tem expressão, morto não tem vontade, não tínhamos como voltar para Deus porque estávamos já mortos. Ele nos deu vida, aleluia, juntamente com Cristo, aleluia, e pela graça sois salvos. Sabe, queridos, é importante a gente entender essa questão da graça, né? A gente fala muito sobre a graça, mas tenha vivo no seu coração. A graça é o favor de Deus sobre nós. Favor de Deus sobre nós, sabe? Não tem nada que você faça para atrair a graça para você. Porque a graça, na verdade, é Deus atraindo você para Ele. Ai, meu Deus, você pegou isso, meu irmão? Meu Deus, glória a Deus por isso. Meu Deus, dá vontade de correr aqui. Aleluia, Deus é bom, queridos. Nós estávamos naquela condição de afastados, naquela condição miserável, e Ele nos atraiu para Ele. Eu gosto de pensar na graça como uma iniciativa gratuita de Deus a nosso favor, sabe? Não pense, querido, que é porque a gente estava começando a andar bonitinho, ou porque... Não é nada que pudesse vir de nós, mas é algo que veio dele, porque nós estávamos na condição de morto, e ele nos atraiu para ele. E ele derramou a graça e o favor dele sobre nós só porque ele nos ama. Só porque ele te ama. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá. Ele pagou o preço. Sabe, queridos? Quando a gente começou a ver aqui a graça, o favor de Deus para nos alcançar. Aqui o Senhor já está falando acerca de redenção. O Senhor, ele começou a mover todas as situações para alcançar o homem e redimi-lo daquela situação em que ele se encontrava. A redenção, quando a gente fala sobre redenção, e essa palavra redenção, ela tem que ser muito conhecida por nós. Tem que ser, sabe, o sentido dela tem que estar muito vivo dentro de nós, queridos, porque a redenção de Cristo na nossa vida é o que dá sentido a todas as coisas, porque a redenção de Cristo alcançou a nossa vida, é que hoje nós temos força, nós temos alegria, nós andamos pela fé, nós temos um futuro, nós temos expectativa, nós temos uma esperança de eternidade por todas as coisas, queridos, é porque a redenção de Cristo nos alcançou. E redenção é como se fosse um resgate. Sabe, nós devíamos ao Senhor, nós devíamos a Ele um preço de morte. Mas Ele veio. Aquele a quem nós devíamos, Ele veio e Ele pagou a dívida que nós devíamos a Ele. Aleluia! O favor, a graça do Senhor sobre nós. Amém? Queria que você abrisse comigo lá em Colossenses, um pouquinho depois de onde a gente está. Deus é bom, amém? Colossenses, capítulo 2, versículo 12. Diz assim: tendo sido
sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida. Lembra? Estávamos mortos, precisávamos de vida. Só Cristo poderia fazer isso por mim e por você. Nos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Aleluia. Mais à frente um pouquinho. Colossenses, capítulo 1, versículo 12, ele fala assim: dando graças ao Pai, que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Foi ele quem fez, amém? Versículo 13. Ele nos libertou. Lembra, nós vimos lá que está escrito no livro de João 8, que nós estávamos escravos de Satanás, escravos do pecado. O que Jesus fez por mim e por você, querido? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia, queridos. Ele já fez, já está pago. Nós não precisamos mais carregar um peso sobre as nossas costas, que Cristo já tomou sobre ele. Amém, queridos? Ele já pagou a dívida que nós tínhamos com o pecado, a dívida que nós tínhamos desde o princípio. Nós devíamos a ele e ele derramou a sua graça sobre nós. Ele nos atraiu para ele e o amor dele por nós é tão grande que ele pagou a nossa dívida. Aleluia, queridos, nós somos livres do pecado, amém? Queria que você anotasse aí, a gente não vai abrir todas as passagens, mas Isaías 53 fala que ele também tomou as nossas enfermidades em nosso lugar. Queridos, o diabo ele não tem mais autoridade de colocar enfermidade na nossa vida, porque Cristo também pagou esse preço e o preço foi muito alto para a gente poder ficar aceitando. Amém, queridos? Lembra que Cristo ele nos acessou através da legalidade, então a enfermidade ela já foi paga através da legalidade de Cristo, então ela é ilegal no nosso corpo. Então, diante de qualquer circunstância, a gente já aprendeu que a fé não nega a circunstância. Então, se chegar o sintoma é uma circunstância, o que a gente faz? Haja luz, em nome de Jesus, já foi pago, não tem direito sobre a nossa vida, amém? Não fomos chamados para viver essa vida com enfermidade, mas nós fomos chamados para viver a vida de Cristo, depois desse plano tão grande, depois de tudo que o Senhor preparou para nos alcançar, queridos. Nós não podemos nos conformar com esse mundo. Nós não podemos nos conformar com as coisas desse mundo. Não podemos nos conformar com enfermidade no nosso meio. Amém? Não tem legalidade viver uma vida exposto à enfermidade. Amém, queridos? 2 Coríntios 8:9 também. Cristo, ele nos conquistou riquezas, ele se fez pobre em nosso lugar, por isso que nós somos uma igreja generosa, por isso que nós somos um povo próspero, por isso que nós somos aqueles que têm avançado, porque nós entendemos que existem riquezas sobre a nossa vida e que a matemática no reino de Deus é outra, amém? Quanto mais a gente investe, quanto mais a gente semeia, com honra e gratidão, porque a gente tem entendido acerca de todas essas coisas, quanto mais a gente investe, entendendo que para o Senhor o nosso investimento ele vê como semente. Quanto mais a gente semeia, mais multiplica, mais prospera, mais é abundante, porque nós somos promotores do reino de Deus nessa terra. Então tudo que está ao nosso redor, todos os nossos recursos, quando eles são aplicados dessa maneira, queridos, para o avanço do reino, eles vão prosperar, eles vão multiplicar. Quando o nosso coração não está na bênção, mas está no abençoador, ele vai multiplicar. O Senhor nos chamou para andar em riqueza, amém? Mas não é para o nosso coração
viver preso em riqueza, mas é para essa riqueza ser injetada nesse plano maravilhoso e a gente mover céus e terra, querido, com nossos recursos também. Fomos chamados para ser prósperos, amém? Então, em nome de Jesus, se existe alguma situação de falta na sua vida, o que a gente já aprendeu? Como é que a gente vai andar hoje nessa nova criação, nessa autoridade que Cristo reconquistou para nós através da legalidade? Em nome de Jesus, sobre toda a falta, haja, declara a palavra, coloca a palavra, querido, porque vai chegar. Ele é o nosso provedor, ele é o nosso abençoador. Amém? Efésios, você vai anotar aí para você ler depois também. Capítulo 1, fala que nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênção. Aleluia, meu Deus. Eu já falei isso na primeira aula. Se fosse somente a salvação, quando a gente tem a real noção da situação em que nós estávamos, né? Miseráveis. Se fosse somente essa redenção, queridos, conquistar a vida eterna e pagar o preço de uma morte eterna, já seria um plano maravilhoso demais. Mas olha quantas mais coisas o Senhor nos entregou, o Senhor conquistou para nós. E isso é uma realidade para a gente hoje, amém, queridos? Não é para ontem, ontem não é mais considerado, o amanhã é a nossa eternidade em Cristo Jesus. Essas realidades são para nós andarmos hoje. Então se posiciona hoje, querido, diante de tudo isso que tem sido colocado diante de você, todas essas instruções da palavra, você tem visto tudo aquilo, todo o plano que o Senhor montou para a nossa vida, esse plano de crescimento, de educação, você tem aprendido, essa palavra está chegando até você, que é para você aí onde você está, se posicionar e ser boca de Deus aqui nessa terra, começar a criar uma atmosfera, começar a criar um ambiente diferente, porque você tem a consciência da autoridade que existe na sua vida através de Cristo Jesus. Amém, queridos? Vamos lá rapidinho para 2 Coríntios. Livro de 2 Coríntios. Vai anotando aí, porque depois você vai estudar isso tudo de novo. Capítulo 5, versículo 14. Ele fala assim: pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Sabe, quando Cristo foi crucificado naquela cruz, eu estava lá com ele, você estava lá com ele, amém? Ele morreu em nosso favor. Isso é identificação. Ele morreu em nosso favor, queridos, para que hoje a gente pudesse andar na graça, amém? Versículo 15, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, amém? Estávamos condenados à morte, condenados e escravos do pecado, né? Não tínhamos o que a gente fazer, porque estávamos em um estado de decomposição, uma morte espiritual. E o Senhor nos conquistou, queridos, uma vida eterna, para que a gente viva a vida dele. Amém, queridos? Que é maravilhosa demais, é poderosa demais. Um pouquinho mais à frente, no versículo 21, ele fala assim: aquele que não conheceu o pecado. Ele esteve aqui nessa terra como eu e você. Ele se esvaziou de toda a sua glória. Amém? E ele não pecou. Amém? Para nos mostrar que nós podemos andar como ele aqui nessa terra. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? A justiça de Deus. Queridos, a redenção de Cristo, ela não vai acontecer. Ela já aconteceu. Então, hoje, você já é a justiça de Deus aqui nessa terra. Não é algo que você vai ser. Existem coisas a serem completadas, vamos ter um corpo glorificado, amém? O plano ainda vai ser completado, mas hoje aqui, nós já somos a justiça de Deus aqui nessa terra. Ele se fez pecado por nós,
para que a gente fosse o quê? A justiça dele. Ele se fez doença em nosso lugar, para que hoje a gente andasse em cura. Ele se fez miserável em nosso lugar, para que hoje a gente andasse em prosperidade. Ele se fez amaldiçoado em nosso lugar, para que hoje a gente fosse abençoado com toda sorte de bênção. Querido, é dessa forma que o Senhor conquistou a nossa vida, a nossa realidade, para que a gente possa andar aqui nos dias de hoje. Amém? Mais uma coisa que eu queria passar com você. A gente está passando, amém, por esse assunto. Como eu já disse na primeira aula, você que já fez o rema, pega lá a sua apostila. Você vai rever essa matéria com muito mais conteúdo. Você que não fez, querido, tem muito mais assunto para a gente poder aprender, para a gente poder se maravilhar dentro dessa palavra, desse maravilhoso plano de redenção. Como a gente falou, a gente está crendo junto com você, o rema já chegou, essa estação também vai chegar na sua vida. Persevera, amém? Mas como que aconteceu isso tudo? Eu falei que sobre substituição, sobre identificação, eu vou explicar um pouquinho mais ou menos sobre o que é isso, mas é importante que a gente entenda que como que o Senhor conquistou todas essas coisas para nós, como Ele conseguiu derramar vida em nós, como estávamos nós no estado de mortos espirituais. Substituição, uma definição aqui, foi um dos princípios que Jesus ele teve que adotar. Agir no lugar de outro ou ser usado no lugar de outro. Foi o primeiro ponto. Jesus ele teve que agir em nosso lugar ou ser usado em nosso lugar. Ele nos substituiu. Amém? E identificação. Ele teve que se considerar como a gente. Ele teve que estar como a gente. A gente vai dar uma lida lá no livro de Filipenses para entender um pouquinho melhor isso. Mas só para poder te localizar aqui, vou te dar um exemplo muito rápido. Deus ele teve que acessar o homem para que o homem pudesse entender toda a grandiosidade dele. E ele precisava ser como nós. Lembra lá por conta do princípio da legalidade? Que o domínio, a autoridade foi entregue ao homem e pelo homem essa autoridade foi perdida e ela precisava ser reconectada através de um homem. Então, pensa nesse exemplo aqui. Como que Deus ele ia acessar o homem, ia estar ali perto do homem e o homem ia entender todas essas coisas. Imagina que você está dentro de um avião agora, a uma altitude extrema, uma velocidade extrema, aquela grandiosidade toda, uma máquina tão pesada, numa altitude tão grande, numa velocidade tão imensa, tanta coisa grandiosa acontecendo. E você está naquele avião ali na sua poltrona, e você olha assim no braço da sua poltrona, você vê uma formiguinha. Como que você vai conseguir comunicar aquela formiga sobre tudo aquilo grandioso que está acontecendo? Você não adianta você vai ficar falando para aquela formiga ali sobre a altura em que você está, sobre o lugar que vocês estão, para onde vocês estão indo, a velocidade com que as coisas estão acontecendo. Aquela formiga não ia entender. Para poder comunicar algo àquela formiga, precisava que uma outra formiga chegasse até aquela formiga e falasse para ela na mesma linguagem, né? Dessa forma. Deus ele fez dessa forma. Veio, o Verbo encarnou e esteve conosco, queridos, e ele esteve entre nós para nos ensinar. Aleluia! Lembra que desde o início lá a gente está falando que o Senhor ele nos colocou em um plano de educação para nos ensinar, para a gente poder ter o conhecimento de todas as coisas. Então ele veio até aqui para nos mostrar que era possível andar como ele. Ele veio como nós, ele se esvaziou de toda a sua glória e ele se identificou comigo e com você para cumprir esse princípio de legalidade. Vamos ver isso aqui dentro da palavra. Filipenses capítulo 2, versículo 5, ele fala assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele subsistindo, em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele não considerou. A NVI, eu até anotei aqui, ela fala que ele
se desapegou do ser como Deus. Meu Deus, como assim que se desapega de ser como Deus? Amém? Ele se esvaziou da glória dele. Queridos, por amor a mim e a você. Amém? Nós não podemos desconsiderar essas verdades. Nós não podemos desconsiderar esse plano maravilhoso, queridos, para a nossa vida e achar que a gente pode viver de qualquer maneira, desconsiderando os princípios, vivendo pela soberba da vida, fazendo as coisas da forma que a gente acha que é, desconsiderando aquilo que a palavra tem, porque a palavra é proteção para a nossa vida. Cada instrução, cada princípio que tem na palavra é proteção para a nossa vida. A gente não precisa caminhar carregando peso, a gente não precisa viver em desgaste, tomando decisão a partir daquilo que a gente acha, a partir daquilo que a gente pensa e sempre sofrendo dano, sempre pagando preço. Não, querido, o preço já foi pago e foi um preço alto, porque a sua vida tem valor. Amém, queridos? Precisamos aprender os princípios da palavra e andar neles. Volta para cá, versículo 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Aleluia! Tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Lembra da formiguinha? Ele agora estava ali como eu e você. Amém? A si mesmo se humilhou. Aleluia! Tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Foi necessário morrer. Amém, queridos? O salário do pecado era a morte. Então era necessário que houvesse morte. Cristo, ele se identificou, queridos, comigo e com você. Ele foi até a morte de cruz. Ele se humilhou. Ele tomou a nossa morte, mas ele venceu essa morte. Aleluia! Ele triunfou, queridos. E a palavra fala que nós morremos junto com ele. E nós triunfamos junto com ele. E nós nos assentamos hoje junto com ele nas regiões celestiais. O plano do Senhor para a nossa vida é maravilhoso demais, amém? Mas foi necessário que ele morresse. Mas como ele ia morrer? Como que isso ia acontecer com Jesus? Porque ele não tinha pecado, não é? Lembra lá no clamor da cruz, é Mateus 27, eu anotei aqui, que Jesus ele está falando, Deus meu, por que me desamparaste? Nesse momento, aquele momento de agonia em que Jesus estava ali sendo crucificado, queridos. Nesse momento houve um rompimento. Não porque ele havia pecado, mas porque, como a gente leu aqui, ele tomou sobre ele o meu e o seu pecado. E ele estava no madeiro, sendo crucificado, no lugar de maldição. Porque ele se colocou em nosso lugar. Ele pagou o nosso preço. Ele foi desconectado do Senhor. E naquele momento ali, a morte encontrou o espaço que precisava na vida de Jesus. E Jesus, ele morreu a nossa morte. Amém? E hoje, queridos, nós podemos viver a sua vida. Viver a vida de Cristo aqui nessa terra. Porque ele venceu a morte, amém? O que nós somos agora, eu anotei aqui e você vai anotar essas referências para você conferir, porque você é um crente que confere, amém? Você confere na palavra essas verdades e guarda no seu coração. Nós fomos salvos, amém? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11. Essa salvação que foi dada para mim e para você através do sacrifício de Jesus. Ela é nossa. Tome posse, querido. Você não vai abrir mão. Em nome de Jesus. Essa salvação, ela foi derramada sobre a nossa vida pela graça de Deus, amém? Não há mais sobre nossa vida condenação. Anota aí, Romanos capítulo 8. Não existe mais condenação. O sacrifício de Jesus, aquele santo que não viu o pecado, mas que tomou o meu e o seu pecado sobre ele e venceu a morte. Ele
quebrou toda a condenação, toda a escravidão que nós tínhamos como servos do diabo. Em nome de Jesus, o sacrifício dele, o sangue dele foi derramado em nosso favor, e hoje nós não temos mais condenação sobre a nossa vida. Nós somos uma nova criação, amém? 2 Coríntios capítulo 5, vá lá conferir. E hoje nós somos também o quê? Templo do Espírito Santo. Aleluia, queridos. Como se não bastasse todo esse pacote da salvação. Tudo isso que o Senhor conquistou para mim e para você, nos dando de novo essa autoridade, porque lá no livro de João fala que existe autoridade em ser feito filho de Deus, o poder de ser feito filho de Deus, exousia, tem uma autoridade sobre a nossa vida, sobre as obras do inferno, aquele a qual nós éramos subjugados, nós estávamos escravizados, nós temos hoje autoridade sobre principados e potestades, amém? Fora isso tudo, queridos, hoje nós temos o quê? Nós vimos isso na primeira aula, a presença sobre nós. Nós somos o templo do Espírito Santo aqui nessa terra. Vamos abrir lá comigo, 1 Coríntios capítulo 2, rapidinho para a gente começar a encerrar. Versículo 9, diz assim: mas como está escrito, nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí você pode parar nesse versículo e falar assim: e o que Deus tem para minha vida é mistério. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Mas, querido, não parou aqui. Versículo 10 fala assim, ó: mas, a gente já viu que esse mais aqui é porém, a gente tem que ficar atento a isso. Deus nos revelou pelo Espírito. Que Espírito? O que está dentro de nós. Queridos, o Espírito Santo que está dentro de nós, ele tem revelação para a nossa vida. Amém? Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Aleluia! O Senhor, ele nos criou para um plano de educação, de crescimento, onde nós conheceríamos todas as coisas, não é verdade? E o que aconteceu depois da queda do homem, depois da redenção? Deus, ele vai lá e coloca a presença dentro de nós, o próprio Espírito dentro de nós, para revelar a mim e a você as profundezas de Deus nessa terra. Querido, olha que maravilhoso. É por isso que nós precisamos estar atentos, queridos, à voz do Espírito Santo dentro de nós. Existe uma ferramenta maravilhosa, que é a oração em outras línguas. E eu queria agora, por inspiração, falar para você: se você ainda não ora em outras línguas, meu irmão, procura o seu líder. Ele vai te dar mais orientações e ele vai orar junto com você. E essa é uma ferramenta que já está disponível para a sua vida. Você vai ser revestido desse poder. E, queridos, esse Espírito Santo que está dentro de você, ele vai continuar te conduzindo a toda a verdade, a todo conhecimento, das profundezas do coração de Deus para as profundezas do seu coração. Aleluia! O propósito é maior, queridos. Existe um propósito maior para a sua vida. É muito mais daquilo que a gente pensa, é muito mais do que aquilo que a gente acha, porque se a gente for conduzido pelas coisas que a gente pensa, se a gente for conduzido pelas coisas que a gente acha, a gente vai poder estar andando pelas inclinações da nossa carne, e a gente viu o dano que isso é, o peso que isso é. Por isso que a gente vai estar aqui, querido, nutrindo nosso espírito através da palavra, conduzidos e guiados pelo Espírito Santo, praticando oração em outras línguas, nos revestindo de poder, cheios do Espírito Santo, compartilhando com o coração do Pai as profundezas do céu para você. Aleluia! Você não está nesse mundo perdido, você não está nesse mundo não sendo visto, mas o Senhor está te olhando, queridos, e Ele te vê na individualidade. Amém? Existem ferramentas maravilhosas para a sua vida. E para encerrar, 1 João, glória a Deus, capítulo 3, versículo 1, ele fala assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai,
O seu pai te ama. Amém? Você é filho de Deus, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Aleluia. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Querido, tem muito mais. Amém? Tem muito mais. As profundezas do coração de Deus sendo compartilhada com o seu coração, através da conexão do Espírito Santo. Amém? Não desconecta. Acenda a brasa, acenda a chama. Preserve a sua comunhão com o Espírito Santo. Amém, queridos? Você é um filho amado e tem muito mais. É só o começo. Meu irmão, a gente encerra por aqui esse estudo que nós fizemos acerca desse assunto. Meu desejo é que eu tenha sido um canal do Senhor para a sua vida. E a minha oração é que essa palavra tenha encontrado um bom lugar no seu coração. Amém? E que você possa crescer e prosperar em cada uma dessas verdades. Porque nós somos filhos e nós estamos crescendo, nós estamos nesse plano de educação do Senhor. E a informação está chegando para nós, o conhecimento está chegando para nós. E nós temos entendido que tudo é espiritual, amém? Essas verdades no reino espiritual têm sido reveladas a nós, queridos. E nós vamos continuar avançando. Que você possa ser abençoado na prática dessa palavra, amém? Em nome de Jesus. Pai, muito obrigada, Senhor, por esse tempo compartilhando a Tua palavra. Nós te rendemos graças, Senhor, por tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem para comunicar em nosso coração. Pai, estaremos aqui, Senhor, diante da Tua palavra, expostos à Tua palavra para receber, Pai, as inclinações do Teu Espírito, Senhor, cada instrução em nós, em nome de Jesus. Amém, querido? Se ficou dúvida, procura lá o seu líder de discipulado. Ele vai estar te orientando. Se tem pedido de oração, lembra que nós continuamos unidos, continuamos conectados. Manda lá o seu pedido de oração no seu grupo. O seu líder vai orar junto com você. Amém? E queridos, a próxima semana vai chegar instruções para você de como vai funcionar. Se tiver dúvida, manda uma mensagem lá para o seu líder que ele vai estar esclarecendo para você todas as questões. Muito obrigada pela confiança. Fica na paz, na prática dessa palavra. Em nome de Jesus. Amém.